São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Campus Fidei. Talvez vocês já reconheçam a minha voz. Eu sou a Paulinha. Estive aqui em alguns podcasts como âncora, como participante. Agora vocês vão talvez escutar minha voz por mais tempo durante esse ano aí. Estou acompanhada de pessoas maravilhosas que já vou pedir para que se apresentem. Mas antes da gente começar mesmo, eu quero agradecer os nossos colaboradores daqui do Campus Fidei que fazem esse apostolado acontecer. Então, do fundo dos nossos corações, agradecemos com toda a nossa força os nossos colaboradores que fazem suas generosas contribuições mensais ou pontuais. E tudo isso aqui é possível graças à generosidade de vocês. E aqueles que se sentirem interessados, tocados, em continuar nos ajudando a tocar essa missão, no nosso Instagram, @campusfidei, você pode ir lá, perguntar, mandar uma mensagenzinha e vão te explicar um pouquinho melhor como faz para ser um colaborador. E se você não puder contribuir financeiramente, a colaboração por oração também é muito, muito, muito bem-vinda. Então, rezem por nós, estaremos em oração por todos vocês. Então, falando do podcast de hoje, minha gente, hoje estou muito bem acompanhado com os meus irmãos de missão para a gente falar um pouquinho sobre amizade. E vou pedir para que vocês se apresentem. Vou começar com o meu lindíssimo esposo, que vocês também já conhecem a voz. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Bruno, sou missionário da Rede Missão, sou casado com a Paulinha, que está apresentando. Sou músico e agora não mais advogado. E é isso. Meu nome é Thiago, sou membro também da Rede Missão, faço parte dos núcleos de tradução e do núcleo de formação. Sou casado já há 4 anos, casado com a Ludmila, pai do Bento e do Tarcísio, e é uma alegria imensa estar aqui no podcast. Acho que essa é uma forma da gente alcançar muitas pessoas e de uma maneira muito gostosa, né? Pela conversa, pela partilha, acho que tem muito a nos agregar. Eu sou a Alexandra, sou missionária aqui do Campus Fidei também. Atualmente estou com as crianças, responsável pela evangelização delas, aproveitando um pouco da minha formação de professora, né? Vejo na educação um grande chamado de Deus, uma grande missão e uma grande responsabilidade de levar essas crianças a Ele, né? Da melhor maneira possível, da forma com que Ele me capacita a cada dia. Bom, me apresentando novamente, eu sou a Paulinha, esposa do Bruno. Somos casados há quase 2 anos e estou aqui na Rede Missão há 2 anos também. Olha aí, nos casamos e somos membros da Rede Missão mais ou menos ali ao mesmo tempo. E estou aqui servindo no podcast com maior frequência e também no núcleo de coinonia que cuida da vida fraterna dos membros da Rede Missão. Então vamos partir para o nosso tema, que hoje é bem gostoso, bem leve. O Bruno me ensinou muito isso. Para a gente começar a falar de alguma coisa, a gente precisa conceitualizar ela, né? Então, quem se arrisca aí a conceitualizar a amizade? É difícil, né? Acho que a amizade, assim, ela tem um pouco de uma relação próxima, né? De uma relação íntima. Acho que também tem algum elemento ali de uma reciprocidade no sentimento, né? E também tem um elemento do afeto, né? Uhum. Acaba que o amigo é aquela pessoa que a gente decide se aproximar ou que a gente alimenta o relacionamento, né? Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. E uma amizade que não é marcada assim por uma identificação um com o outro, acaba que com o tempo ela vai esfriando, né? Ou de alguma forma ela não vai mais sendo aquilo que ela já foi um dia. Então acho que esses elementos assim, eles fazem parte da amizade. Sim. A Xanda falava que ela é professora e me lembra muito, quando falava de amizade antigamente, me remetia muito à minha escola. Porque talvez seja o ambiente onde a gente comece a criar laços de amizade, né? Para quem tem uma educação tradicional, como acho que todos nós tivemos, de ir para a escola, ter essa convivência com os amiguinhos. Eu não sei vocês, mas todo ano passava e mudava de sala, eu achava que a minha amizade ia acabar.
Se eu não estivesse na mesma sala daquela amiguinha, meu Deus do céu, o mundo parecia que tinha desabado na minha cabeça e que eu ia... Porque o simples fato de não ter contato frequente com aquela pessoa era como se a amizade acabasse. E talvez, enquanto criança, isso seja um elemento muito importante também, né? Hoje, quando a gente cresce, a gente vai aprendendo que a amizade não é aquele contato diário e fala sobre tudo da vida, mas é uma pessoa, como o Tiago disse, que a gente compartilha afeto, a gente escolhe estar junto e a gente tem concórdia também, né? A gente partilha dos mesmos interesses, seja musicais, seja... A gente precisa ter afinidade com uma pessoa que a gente é amiga. Eu acho que ninguém vai ser amigo daquela pessoa que é completamente diferente de você. E não diferente de um jeito bom. É importante que a gente seja amigo de pessoas que tenham culturas e pensamentos diferentes para a gente ir crescendo em maturidade. Mas uma pessoa completamente avessa a tudo que você pensa, a tudo que você quer construir, talvez também não seja tão... Não tem como se aproximar tão profundamente de uma pessoa assim. Eu busquei etimologia, né? E eu acho interessante porque a amizade tem o radicalzinho de am, né? Que é de amor. E tem esse vínculo, né? Que, se não me engano, é amicus, ou em latim. Então, basicamente, é uma relação de benevolência, de generosidade, de uma pessoa para com a outra. De amor mesmo, né? E é engraçado porque se a gente pensa no amor como o centro da amizade, a gente já começa a entender por que também os conceitos começam a se embaralhar hoje. Porque qualquer pessoa fala que tudo é amor, então tudo é amizade. Eu falo isso muito para a Paulinha, assim, às vezes a gente acaba usando os termos de uma forma banalizada e perde o significado. Se todo mundo é amigo, ninguém é. Se todo mundo é colega, também você não tem amigo. Se todo mundo é parceiro, então, de fato, aquela pessoa que está com parceria, está do lado ali, né? Está parelho a você, ela já não tem mais significado também. Então, é importante a gente, por exemplo, de fato, atribuir às pessoas uma relação, né, de amizade, quando de fato elas têm, ou de coleguismo, ou do tipo, para a gente mesmo ter uma organização dos nossos afetos em relação às pessoas. E saber, de fato, também, à medida do tempo, amar melhor essas pessoas, né? Uhum. Você falando sobre banalizar o significado das coisas. Precisamos saber o que é um colega, o que é um amigo, o que é o amor, para quem você vai falar eu te amo. Eu lembro assim que na escola fazia aqueles acrósticos, né? Assim, Alexandra, A de amor, lealdade. Era um problemão, porque chegava no X e o pessoal não sabia o que escrever com X, né? Mas chata, não dá. Não é chata, criança. Ou melhor é quando começa a pegar a palavra de antes da letra e fala assim, amiga da Xuxa, do nada. E falava assim, no final escrevia te amo para sempre. Cara, infelizmente eu não tenho contato com quase nenhuma daquelas pessoas, né? Raras são as que salvam daquela época. Mas eu percebia que eu falava que eu amava com muita facilidade. E aí eu entendi, caramba, não sei o que é amor, não. Porque o amor não é uma coisa que você simplesmente... Amor mesmo, a paixão acaba. O amor não acaba. O amor... vem no sofrimento, vem na alegria, ele tira, né? Você tem que perder algo, é um dom, você dá para o outro. E se realmente fosse amor o que a gente colocava naquelas cartinhas para as nossas amigas, talvez a gente estivesse junto até hoje, mas não estamos. Então, o que é essa amizade propriamente dita? É aquilo que a gente vive isso muito bem, mas eu acho que é aquilo que nos faz chegar mais próximo da nossa vocação. Da nossa vocação final, da nossa finalidade. Né? Vamos colocar num tema mais... Vamos tentar ser neutros, né? Nos leva a cumprir com a nossa finalidade. Nós sabemos que a nossa finalidade aqui, nesse lugar, é a santidade. Então, esses meus amigos vão me levar à santidade. Significa que todos eles serão católicos? Não. Não, porque até aqueles que não são católicos, eles também irão nos levar. Eu vi um testemunho de uma moça na internet essa semana que foi, assim, belíssimo, belíssimo. O nome dela é Rebeca Taide, e ela comentava sobre o significado de ser amigo, né? São aqueles que desejam as mesmas coisas que nós. E ela falou que no momento em que ela estava lá sofrendo, o filho dela nasceu com uma doença no coração,
E logo que ele nasceu, ele já precisou passar por várias cirurgias e tudo mais. E ela disse que uma amiga que mais ajudou, assim, que foi importantíssima em todo o processo, né? Até o menino fazer as cirurgias, conseguir ir para casa, conhecer os irmãos. A amiga dela era ateia, né? Ela era uma amiga, ela é psicóloga e ela conheceu essa amiga na faculdade e essa amiga falava: eu vou rezar por ele. E aí ela começou a rezar o terço, mas ela fazia porque era importante. E ela citou que várias vezes durante a faculdade de psicologia ela entrou ali em crise e quis sair da igreja, né? Quis sair dos movimentos ao qual ela participava. E essa amiga falava: isso é muito importante para você, não para. Você vai, se você acredita mesmo nesse Deus, ele vai te dar essa graça de compreender. E eu fiquei, meu Deus, isso é muito profundo, né? Porque até hoje o filho dela veio a falecer. Até hoje, no dia e na hora que o menino faleceu, até a hora, ele faleceu numa segunda-feira, 3 horas da tarde. Essa amiga faz jejum até esse horário, né? E ela faz essa mortificação até o horário do falecimento dele. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Ser como São Paulo nos diz. Olhar tudo e ficar com o que é bom. E amar nisso. Então, essas amizades, o ser amigo estar ali, tem que ser uma coisa duradoura. E o Papa Francisco vai falar isso na Christus Vivit. Ele fala assim, ó: a amizade não é uma relação fugaz e passageira, mas estável, firme e fiel, que amadurece com o passar do tempo. Então, pode até ser que você goste de um estilo de música e eu gosto de outro, né? Mas essa nossa diferença não vai acabar com a nossa amizade. Nossa, porque eu gosto do rock e você gosta de pagode. Não, pelo amor de Deus, quem escuta pagode não serve para estar perto de mim, porque a gente tem que gostar das mesmas coisas. E não é. Nas nossas diferenças a gente se completa, né? Eu já ouvi, para finalizar essa fala, que os amigos são a família que a gente pode escolher, né? Então, que a gente escolha bons amigos, que Deus nos dê esse dom, esse presente, e, enfim, que a gente possa amadurecer com isso. Acho que a Xanda entrou num ponto muito bom para a gente tratar aqui no podcast, que nós, né, somos parte de uma missão católica, orientada pela igreja. Então, aqui dentro, nós cultivamos amizades que necessariamente partilham sobre essa vida, partilham sobre essa vivência. E digamos que seja mais fácil viver essa comunidade aqui com esses amigos que têm um coração orientado, digamos, para tudo que o nosso desejo maior está aqui, todo mundo na mesma página. O que a Xanda já trouxe para a gente é que não quer dizer que os nossos amigos que são de fora da igreja não sejam nossos amigos de verdade também, né? Então, eu acho um ponto muito importante. Hoje eu conversava com o Bruno sobre isso. E aí ele falava assim, que eu falo, tenho meus amigos e os meus amigos fora da igreja, né? Aí ele virou e perguntou para mim: amor, dos seus amigos que não são da igreja, né? Como que é essa relação? Qual que é a importância deles para vocês? E eu tenho, tipo assim, claro quem são essas pessoas. Óbvio que tem aquelas pessoas que não são da igreja e são meus colegas, são pessoas que eu convivo, que eu quero super bem, mas não são pessoas que me auxiliam na minha caminhada rumo ao céu, independentemente do posicionamento religioso deles. Mas existem algumas pessoas que são. E uma coisa que eu nunca esqueço, tem uma amiga minha que nós nos conhecemos no trabalho. E foi muito assim, natural uma aproximação por conversas, acho que música e tal, e fomos nos aproximando e tal. Eu lembro que no primeiro momento eu nem gostava muito dela, eu achava ela muito acelerada. Falei: moça, tô tentando te explicar aqui um negócio, concentra. Ela era muito acelerada, mas com o tempo fui conhecendo, ela me chamava para almoçar, enfim, rolou essa afinidade básica. E eu lembro de conviver com elas, são 2 meninas, e uma especificamente, ela é espírita e nem sei como é que ela pratica a fé dela, a fé não costuma ser uma pauta, mas ela me conhece. Ela me conhece. E eu lembro claramente, a gente conversa muito sobre séries, né? Eu sou publicitária, então o mundo da comunicação, da cultura pop é algo que nos interessa muito. E aí, volta e meia, sei lá, assiste série X. Ela me partilhava comigo, tipo, assiste essa série antiga aqui, você vai gostar e tal.
E eu lembro que entraram numa pauta lá de alguma série, sei lá, acho que era Sex Education, da Netflix, e estavam conversando sobre os pontos importantes. Ela falou, não, Paulinha, essa você não assiste, não. Não assiste, não, que você não vai gostar. Não vai, tipo, tem cenas lá que você não vai gostar. Aí eu falei, caraca, eu nunca falei pra ela, tipo, não, cenas de sexo eu pulo nas séries ou nos filmes, ou coisa assim. Eu lembro, tipo, claramente, eu nunca falei isso pra ela. Mas ela me conheceu de tal forma que ela começou a me privar. Tipo assim, pode assistir essa que você vai gostar. Não, essa não assiste, não. Essa é de boa, essa dá. E eu achei isso, tipo, foi uma coisa tão pequena, mas eu entendi ali o sentido da amizade. Porque ela me conheceu como poucos amigos meus que talvez sejam da igreja conheceram. Sem eu precisar dizer. Era tão fiel essa afinidade, essa partilha, esse desejo do bem do outro, que ela simplesmente me conheceu. E é muito importante isso, né? Às vezes a gente corre o risco, num processo de conversão mais profunda, de querer se afastar daquilo que não é tão assim, né? Tão estritamente ligado à nossa fé. Né? Exatamente, perfeito. A gente tende a se afastar. E isso é um risco, é um perigo, eu acho. Essa questão da comunhão na amizade faz muita diferença, né? Acho que o que tinha aí entre você, o que tem entre você e sua amiga é a comunhão, né? Papa Bento, ele diz que a amizade é a comunhão do pensar e do querer. E que nas falas de vocês, eu me lembrei de um versículo bíblico, é São João 15:15. Cristo diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, Cristo chama de amigos aqueles a quem Ele mostra a sua intimidade, né? A quem Ele se revela ali o seu interior. E, de fato, é isso mesmo. A gente não consegue ter uma infinidade de pessoas a quem a gente mostra o nosso mais profundo, nosso mais íntimo, porque eu nem acho que seria bom isso, né? Porque uma vez que a gente se aproxima de alguém e mostra o nosso interior a essa pessoa, a gente se coloca vulnerável também perante essa pessoa. Amar é fazer-se vulnerável, né? Perante o outro. Por isso é que o amor ele exige uma confiança, de fato, depositar no outro a fé de que eu posso contar contigo e por isso eu me abro. E se a gente tem um tipo de relacionamento assim com muitas pessoas, acaba que de alguma forma aquilo que nos é sagrado, que é precioso, pode ser banalizado. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de viver algo que para vocês foi muito intenso e quando você contou, parece que perdeu totalmente o brilho, que aquela experiência ficou opaca. E de fato é assim. Santa Teresinha, em História de uma Alma, ela fala que ela vive experiências e viveu experiências as quais ela nunca vai escrever e nunca vai contar para ninguém. Porque ela sabe que o dia que ela o fizer, toda aquela aura espiritual maravilhosa vai se perder. Caramba. Então aquele significado no coração dela vai ser resumido às vezes, nossa, tal pessoa nem teve uma expressão como eu achei que fosse ter, ou nem reagiu de tal forma, ou nem ficou tão maravilhada assim, né? Então, tem coisas que devem ficar de fato entre nós e Deus, porque Ele deve ser o nosso melhor amigo, né? Sim. Se é chato quando você acha uma coisa super engraçada, tipo, eu vi um meme muito engraçado na internet, aí eu vou mostrar pro Bruno, ele fala... Porque você morreu de rir, você chorou de rir e a pessoa fala, legal, já vi. Não, já vi é pior. Se isso já nos fere só para ilustrar, imagina coisas profundas da nossa alma, né? Não são coisas que a gente revela a qualquer um, de fato. Uma coisa que eu acho interessante nisso que o Thiago falou é um paralelo, né? Muita gente atribui aquela frase, diga-me com quem andas que tirei esse anéis, à Bíblia, né? A Jesus, assim. Eu lembro que eu fui até pesquisar e na hora não... Tipo, essa frase não existe na Bíblia, né? Mas existem algumas ou outras passagens que se aproximam um pouquinho dessa mensagem, talvez, né? E uma que eu vi que é interessante é em Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que, na real, talvez,
a ideia central dessas ideias de diga-me com quem andas e tal, seria justamente assim, você se deixar levar pelos pensamentos dos seus amigos. Então, às vezes, na pilha de querer fazer parte de um grupo, naquela ânsia de conquistar o afeto de uma pessoa, eu passo por cima da minha fé, eu passo por cima dos meus princípios, eu derrubo tudo aquilo que eu acredito para parecer ser alguém que eu não sou para uma pessoa, para que ela sim goste de mim. Então, junto com um vínculo de afetividade social, né, é inerente, é necessário que a pessoa, antes desse momento de comunhão com as outras pessoas, ela tenha uma certa maturidade e uma sinceridade com ela mesma e depois com os outros, né? E eu lembro que a minha mãe falava muito isso pra mim, assim, você não vai ter amizade com qualquer pessoa, amizade com qualquer pessoa, porque nem sempre a pessoa que você tá querendo chamar de amiga, ela não quer ser sua amiga, né? E eu ficava pensando, tipo, às vezes é verdade, a gente busca porque, sei lá, a pessoa é mais popular, a pessoa é mais divertida, ou qualquer coisa assim. Eu vou ser amigo dessa pessoa. Aí a pessoa pisa em você, te esculhamba todo e você fala, putz, tô que nem um capacho aqui, né? Então, em alguns momentos, eu acho que a virtude, ela guia as boas amizades. E, obviamente, aí também entra a questão da caridade, de você ser acolhedor com as pessoas que te procuram, né? Então, são 2 pontos importantes. Eu acho que o mais importante de tudo é, de fato, a gente, enquanto católicos, não esquecer disso quando a gente está se relacionando. Como a Paulinha falou, não precisa se fechar numa bolha, até porque a gente fere a evangelização, de certa forma, com o testemunho, com as nossas ideias, né? E com o que a gente pode levar da própria fé católica. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas se trancam porque pensam assim, se eu falar alguma coisa com fulano, talvez ele me desvirtue ou ele muda minhas ideias. Então, provavelmente elas não estão tão concretas assim, né? Elas estejam muito rasas e fracas. Se qualquer conversa muda o que você pensa, né? Acho que tem um pouco desse detalhe assim, na questão de amizade. Isso é um ponto interessante. Eu acho que para quem se torna pai, eu acho que começa a ser um questionamento, né? Digo pro Thiago é pai de 2 filhinhos e que um dia vão chegar. Hoje eles convivem aqui com primos e com as crianças do instituto, é a coisa mais linda, tipo assim, que sonho, né? Meus filhos vão crescer aqui dentro do instituto, todas as crianças maravilhosas, eu sei a origem de cada uma delas, sei a índole dos pais, então, maravilhoso. O Bento e o Tarcísio vão crescer com o Tomás, com o Bernardo, são melhores amigos, vão para a escola juntos e tal. E se não rolar hoje rola, a gente vê claramente que os meninos são muito amigos, mas eles são crianças, né? E se em dado momento eles crescem e aquelas crianças que a gente, né, aquele convívio social que a gente sonhou para os nossos filhos, a afinidade talvez não bata, né? Como você já parou para pensar nisso? Paulinha, a gente não controla um pouquinho nada, aqui, né? o rolê. Na verdade, assim, a gente não controla nada. Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto pai é proporcionar um bom terreno e boas sementes, né? Mas, no fundo, quem vai guiar a carriola aí não somos nós, né? Mas, uma vez que as bases estão bem estabelecidas, eu acho que tem mais chance de dar certo, né? E, ao mesmo tempo, foi interessante você falar isso, porque eu me recordei que depois que os meninos nasceram, a gente reviu algumas amizades, sabe? No sentido de pensar assim, que talvez já não caiba que os nossos filhos cresçam nos vendo com um determinado tipo de conversa com algumas pessoas, ou vendo, às vezes, exemplos que a gente não considera saudáveis para eles, na idade em que eles estão na nossa casa. E eu não falo só de amigos, às vezes eu falo de contato, às vezes muito próximo, com alguns familiares. De forma que a gente passa a ser responsável não apenas por nós mesmos, mas também pela vida deles, né? Então, aquilo que a gente vive enquanto ser social também vai formá-los na capacidade deles de se relacionarem, né? Então, de fato, é um desafio. E, ao mesmo tempo, não se trata de fechar-se uma bolha, pelo contrário, mas de abrir-se a tudo aquilo que há de bom. Porque se a gente pensar hoje, no mundo atual, quem está fechado em alguma bolha? Sabe? Com a tecnologia imensa, com televisão, internet. Hoje em dia, alguém fechado em uma bolha é uma pessoa que está numa mata. Entendeu? É isso. É isso. Não é necessário que você saia de casa para que você tenha experiências com o mundo atual. Não precisa. Basta você pegar o celular.
E é tudo tão evidente, as experiências negativas, os maus exemplos são tão evidentes, que o que você tem que, de fato, se esforçar é por mostrar o belo, por mostrar o que há de bom, o que há de convivência saudável entre homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos. Porque não é necessário que as crianças vejam os pais tendo convivências, às vezes, heterodoxas, para saber que isso existe. Não precisa. Não precisa, de fato. Com certeza. Não precisa ver o pior da humanidade para que ela entenda que aquilo é ruim. Isso. Se ela tiver referência do bom, o antagônico é óbvio, né? Exato. Isso realmente faz muito sentido. É preparar bem o terreno sabendo que Deus a fez livre, né? Exato. E eu sempre falo isso para as mães dos meus alunos, para as minhas amigas que são mães. Olha, você pode ter a belíssima ideia de criar o seu filho em casa, ficar ali somente... se você tem um monte de filho, fazer sua família numerosa, 10 crianças, você e seu esposo, conversas virtuosas, leituras virtuosas, que o seu filho vai continuar sendo livre. E que se em algum momento ele decidir que nada disso é bom para ele, né, Deus queira que não, a gente reza para isso, ele vai sair. Mas se o seu trabalho foi bem feito, ele volta. Então, sempre ter isso firme, porque é muito comum ouvir de pais e mães assim, nossa, eu errei, eu não presto, eu tive que dar uma bronca no meu filho. Calma, ele é livre. Você é o pai, você é a mãe, você vai dar o melhor que você pode para ele. Mas ele pode... perfeito. Você vai lá e gasta R$1 milhão naquele Fisher Price, um brinquedo muito caro. Aí ele abre o armário da tua cozinha e vai bater panela. E está super feliz com a panela lá toda arranhada. E aquele brinquedo é o mais legal para ele naquele momento. Porque ele foi livre por escolher. Você pode dar um presente muito caro e o seu filho tira o brinquedo da caixa e vai brincar com a caixa. Porque ele achou que a caixa era mais interessante naquele momento. Né? É óbvio que isso é uma coisa muito, muito esdrúxula, né? Esse exemplo, mas explica Ilustra muito bem o que é a liberdade do homem. Né? Ele pode escolher entre o brinquedo e a caixa que embalou aquele brinquedo. Tem um paralelo que me lembrou, agora a Xanda falando, eu achei engraçado, né? Veio na memória, assim. Quantas vezes, às vezes eu e meu irmão, assim, em casa e tal, a gente vai falar alguma coisa com os nossos pais, aí minha mãe virava assim, você tá achando que eu sou seus amigos? Eu sou seus amigos não, fala direito comigo, né? Nossa, isso é um clássico eu achava da muito mãe engraçado, brasileira. porque tinha hora que eu refletia, eu falava, realmente, né, tipo, às vezes gira, né, nem destratando, assim, mas eu ficava pensando... eu estou escolhendo meus amigos muito mal, né? Porque se eu falo dessa forma, minha mãe se ofende, então provavelmente eles devem ficar ofendidos também, né? E não, obviamente, né? Por o contexto. Mas eu sempre fiquei pensando assim, talvez o que a gente, nessas sensações, né? De conversas, e a mãe acusa, essa é uma acusação, de certa forma. Tipo, será que seus amigos realmente são seus amigos e pessoas que te elevam? Porque se você está se rebaixando ao ponto de não poder nem usar o vocabulário que você usaria com seus amigos, com os seus pais, é porque eles já desceram o nível, de certa forma, né? Então, eu acho engraçado. Eu fiquei pensando, realmente, é uma acusação interessante, né? Obviamente, eu, enquanto, sei lá, 14 anos, não tinha essa reflexão, né? Então, eu só achava ruim, mas... Isso é muito, muito importante, né? Na escolha das amizades, como a maturidade ela é tão necessária. Ela é muito necessária, porque a gente está falando, né? É importante que um pai plante a semente. A criança vai ser livre e ela vai ter lá seus vários anos de vida e várias fases da vida que vai precisar que a gente oriente e tudo mais, mas ele é livre. E como é diferente hoje a minha escolha de amizades como quando eu tinha 14, 15 anos. Né? Minha mãe e meus pais, graças a Deus, sempre me orientaram muito bem. Meus pais faziam muita questão de... Não tinha essa de vou dormir na casa da fulaninha. Tipo, quem é a fulaninha? Tipo, enquanto meus pais não conhecessem em profundidade a família daquela pessoa, eu não dormia fora de casa. Então, acho que tinha... Aqui em Brasília, como mudei para cá, tinha a Débora, que é a nossa irmã de missão, que eu dormia na casa dela. E só. E lá em Campo Grande também, eram pouquíssimas pessoas. E meus pais tinham esse cuidado, porque eu, enquanto menor de idade, né, não tinha essa... Eu podia espernear, tipo, vai todo mundo dormir na casa fulaninha, porque vai ser noite do pijama, não interessa. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas isso foi construindo a minha maturidade. E hoje eu consigo ver
as amizades que minha mãe pedia para que eu me afastasse e eu queria me recusar, mas por obediência era necessário me afastar. E hoje, como isso já é muito diferente, hoje eu já consigo escolher minhas amizades de forma mais clara. Mas caso tenham, espero que sim, né, tenham adolescentes escutando a gente, eu acho que é importante esse momento, né? Parar, ouvir os pais, que são essa referência mais madura que a gente tem, que são o nosso norte, e começar a observar. Se aquelas pessoas não nos levam para o bem, para o que é bom, belo e verdadeiro, tem alguma coisa errada ali. Por mais descolada que aquela pessoa seja, por mais engraçada, por mais divertida, por mais, sei lá, rica, que ela tem os atributos materiais que ela tenha, a gente precisa estar rodeado de pessoas que enchem o nosso coração, né? Eu acho que, no fundo, assim, acho que o crivo, né, do que a gente está falando não é necessariamente a pessoa em si, talvez, que se relacione, mas o que permeia, né? Os princípios, os valores, as formas, as intenções que permeiam essa relação. Então, eu estou falando isso também para que a gente não pense assim, tem que se distanciar da pessoa do meu amigo. Não, às vezes é porque se relaciona com aquela pessoa, a gente tem uma prática. É como o Thiago falou, né? Às vezes a pessoa comenta alguma coisa de uma forma que eu acho que não seria bom para uma criança escutar. Então, são as ações que permeiam essa relação que podem ser ou devem ser evitadas em algum momento, né? Mas a pessoa em si, na verdade, a gente precisa alcançá-las, né? Exato. E não separá-las ou expulsá-las. Uma dificuldade assim que acho que todo mundo passa em algum momento da vida é uma questão assim de querer ser aceito em algum grupo, né, alguma coisa assim, às vezes um desejo por se sentir amado e acolhido em certa comunidade, em certo contexto. Todos nós somos pessoas, em maior ou menor grau, carentes, né? Uhum. Todos temos no nosso coração um desejo de reconhecimento, de sermos amados, etc. E eu acho que nós que trabalhamos com formação, né, que temos o carisma da formação, como é importante a gente jamais se desviar do querigma. Porque uma vez que uma pessoa se sabe amada por Deus do jeito que ela é muito mais difícil dela se rebaixar para mendigar o amor de outras pessoas se ela se sabe amada já, né? Nossa, se ela já se sabe acolhida, querida, desejada. Por mais que os pais não a desejaram, ela foi pensada por Deus desde a criação do mundo, desde antes. Então pensa, Deus enviou o seu filho por causa da Paulinha em 2002, sei lá, o dia que nasceu. Nossa. 2098, Paulinha. 94. Nossa, muito obrigada pelo 2002. Geração Z. Geração Z. No TikTok, já. Então, assim, a pessoa tem em si já uma torre que não é qualquer um que vai assoprar, que vai derrubar, sabe? E a gente vê assim, a inconstância, falar não permanência, a inconstância, né, de muitas pessoas que o tempo todo mendigando amores de amigos A, B ou C e que mudam de personalidade. Parece que a pessoa mudou, porque de fato ela mudou para se adequar àquele contexto. Eu me recordo, na minha vida, eu já morei em 4 estados diferentes até os 17 anos. Então, essa história de amigo de infância, nunca tive. E essas mudanças, ainda mais quando a gente é menor de idade, assim, tipo na fase criança, adolescência, são muito difíceis por conta desse contexto de amizade, né? Os amigos, eles são uma experiência muito importante na juventude, na adolescência, na infância. E quando a gente muda de cidade muito, acaba que... vai cortando esses laços, isso, né? A gente perde. Então, assim, experiências de... amigos que eu perdi, muitas, sabe? Muitas. Na primeira mudança minha, eu tinha um grande amigo lá no interior de São Paulo, que ele fala assim, era meu amigo de infância, e me mandou uma carta quando eu morava em Goiás já. E na carta ele falava assim, ele escreveu errado o ditado, sabe? Ele escreveu assim, amizade é um laço que um dia se rompe.
Ele escreveu Corta isso. pro Thiago chorando. Aí corta pra mim chorando. Né, assim, o ditado é: a amizade é um laço que nunca se rompe, né? Mas ele colocou que um dia se rompe. A gente tinha 8 anos. E de fato, assim, sabe? Aquela amizade se rompeu, Ele sabe? é um Um poeta. laço que se rompeu. E fazer essa experiência na infância não é fácil, sabe? Tipo, não é fácil. Não, mudar de escola. Nossa, já é o caos. Pensa tipo assim, Mudar de de cidade. de estado. Eu de mudei com cidade. 15 anos. Meu Deus do céu. Parecia que meu mundo ia partir no meio, cara. Exato. Então, de fato, assim, eu trazia em mim uma experiência de carência muito grande. Porque era cada estado, uma idade diferente, um contexto diferente, pessoas diferentes, gostos diferentes. Coisas que não se ouvem em um lugar, se ouvem em outro. Mas como assim você não conhece isso? Você nunca foi em tal lugar? Não, sabe? Aí, para não ser sempre o diferente, você tem que, de alguma forma, entrar no personagem ali. E assim, como a gente vai se ferindo nesse processo, como a gente vai ao passar do tempo se percebendo não mais a mesma pessoa. Isso não é saudável, sabe? E é cansativo, É cansativo. né? Porque vestir máscaras é cansativo. Eu entendo que seja, de alguma forma, esperado um comportamento assim, mas também é esperado que a gente, com essas experiências, vá percebendo que tem alguma coisa errada, que não deve ser assim, né? Então, que quando a graça de Deus ela nos toca, a gente se sabe amado, passa a ser mais independente esse tipo de condicionamento exterior, de tem que ser assim, tem que ser assado, porque você, cara, eu já me encontrei assim, de alguma forma, eu consigo saber quem eu sou a cada vez que eu me encontro com meu amigo, com A maiúsculo, e é esse amigo que vai nos aproximando de outras pessoas, que vai nos inserindo em comunidades, em contextos sociais, nos quais a gente vai se identificando, se percebendo e falando, aqui tem um pouco de mim também, então aqui eu posso ser amigo, né, dos outros, aqui eu posso me revelar como eu sou, aqui eu posso comunicar aquilo que é meu íntimo, né, aquilo que é próprio de mim. E olha que coisa mais incrível, assim. O Thiago colocou de uma forma absurda. Se a gente não pode abandonar os nossos princípios para se colocar à disposição das ideias, dos comportamentos ruins, né, dos outros amigos, entre aspas, na verdade é totalmente o contrário com o nosso verdadeiro amigo. É onde, quando a gente se encontra com ele, os nossos maus comportamentos precisam ser deixados de lado. Então é quase como se fosse antagônico, né? Se relacionando com pessoas que nos afastam de Deus, a gente não pode abandonar os princípios que nos prendem a Deus. Mas nos relacionando com Deus, a gente precisa abandonar todos as coisas, os vícios, os problemas que nos afastam dele também, né? Então é muito legal, assim. E uma coisa que eu acho incrível também nesse paralelo de pensamento é que muitas vezes a gente começa a se relacionar com algumas pessoas, aí tem um traço específico seu que naquela pessoa é refletido e você fala, eu não posso me comportar dessa forma com aquela pessoa, mesmo que ela não seja católica. E aí você começa a tentar matar esse vício por se relacionar com aquela pessoa. E aí pode vir uma outra pessoa de fora e falar assim, você está sendo mentiroso com essa pessoa. Você não está demonstrando o seu vício para aquela pessoa. Quem você é. Exato. E eu ficava pensando, cara, mas se eu estou matando uma coisa ruim, deixa. É uma metamorfose, metanoia, sei lá, interessante. É uma mudança de pensamento que você está vencendo um problema. Então, eu acho que quando é ruim, né? Quando você começa a vestir uma máscara que, na verdade, te afasta das virtudes, te afasta de uma máscara, de fato. Quando você coloca uma máscara, porque máscara é algo que você coloca sobre, mas não transforma o seu interior. eu. Exato. Agora, quando você identifica um vício devido à convivência com pessoas virtuosas e você vai transformando, modificando aquele vício, trocando um vício por uma virtude, deixa de ser uma máscara e vira maturidade de personalidade. Perfeito. É isso. Eu achei esse paralelo legal, sabe? E que coisa, né? Ouvindo vocês falando, a gente sempre está falando, qual que é o amigo que eu quero para mim? E qual que é o amigo que eu sou para o outro? Perfeito. Né? Então, quem que eu estou sendo para o outro? Então, eu sou uma pessoa digna de ser escolhida para ser amiga de alguém? Né? Quais são os meus vícios que eu vou olhar para ele e falar, nossa, isso aqui não é bom, eu posso dar um contra-testemunho com isso aqui. Sim. Então, é não somente esperar que os outros venham ao nosso socorro
para que a gente possa crescer, mas também que a gente possa ser esse socorro para o outro, né? Então, saber fazer uma correção fraterna, saber dar um conselho ali assertivo. Quando alguém vier te pedir a tua ajuda em relação a alguma coisa, não deixar de acolher aquela pessoa, mas também não esconder a verdade dela. E isso é dificílimo, porque entra ali a tua vaidade. Nossa, será que eu vou falar para ela que ela está errada de fazer aquilo? E ela vai ficar chateada comigo e eu vou perder uma amiga. Mas ela pode ficar chateada com você, mas você não privou-a da verdade, né? Eu falo muito, eu tenho conversado muito disso com a esposa do Tiago, com a Lud, né? E a Ludmila, ela tem uma característica que eu acho incrível. Ela não está nem aí. Não é que ela não é vamos dizer, arredia, ela não é grossa, mas ela é cirúrgica, né? Ela fala: você está errada, querida. Queridinha. Então, você tem que fazer isso aqui para melhorar. Se você continuar nisso daqui, vai dar errado. Ela não está se importando se eu vou ficar feliz com ela, se daí no outro dia eu vou ligar para ela de novo. Mas ela sempre vem com um conselho, com uma frase de um santo. Eu falo para ela: Ludmila, no dia que eu for essa amiga que aconselha com a frase dos santos, eu falo: aqui eu cresci na vida. Mas foi uma característica, é uma virtude, né? Ela tem o dom do conselho, mas que ela se preocupa a ponto, a Ludmila chegando numa forma dela perder o sono, se ela não conseguir chegar naquela pessoa e dizer o que precisa ser dito, né? Óbvio que ela não sai ali no meio da rua e fala: ei, querido, não, vamos mudar esse comportamento aqui. Mas aqueles que se abrem para a amizade dela e tem como alguém que vai aconselhar mesmo, ela guia muito bem, né? Ela tem esse dom. E é uma pessoa que eu me inspiro nesse sentido, que eu não esconda a verdade dos outros, né? Que eu seja tão amiga de Jesus que ele vai me ensinar como que eu devo ser para o outro, assim como ele é para mim. Porque ele é o nosso melhor amigo, né? Se ele ainda não é, porque a gente não cresceu nessa intimidade. Precisamos urgentemente crescer nessa amizade. E que ele nos dê essa graça de ser também esses que a gente falou o tempo todo. Se ele não tem uma virtude, não é para mim. Mas que a gente seja essa pessoa que vai ser a virtude para o outro, né? Então, que possamos pedir essa graça dentro das nossas fraquezas, das nossas limitações. A gente saiba pedir essa graça de ser um bom amigo para o nosso amigo, né? Para aqueles que estão ao nosso redor. Essa ilustração que a Xanda trouxe, né, da vivência dela com a Ludmila, que é também a nossa irmã de missão aqui, traz um outro ponto, né? A gente falou bastante sobre a amizade de forma ampla, né? Seja dentro ou fora da igreja. Que assim como existem pessoas muito virtuosas fora, existem pessoas não tanto dentro, e assim a gente vai crescendo, né? Por isso que achei importante a gente começar dessa forma. Mas é importante também a gente falar sobre as amizades que de fato estão aqui dentro, né? Que existe uma concórdia ainda maior dos corações, de pensamento, de vivência, né? Então, qual é a real importância da vivência em comunidade, né? Porque a vivência com esses amigos que vivem propriamente dentro da Igreja Católica e nos orientam, é uma vida em comunidade, né? Qual a importância desse tipo de amizade, né? Se não fosse por uma amizade, aqui eu não estaria, né? Eu sempre recordo com muito carinho vários momentos dentro da minha caminhada. Assim como quando eu estava lá no meu ensino médio e eu fui convidada por uma amiga a participar de um retiro. Então, eu não tive essa formação dentro de casa. Então, como que Deus como que Ele lançou a rede para me pescar? Pelas minhas amizades. E bendito seja Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. E que eu pude tocar em histórias de famílias mais estruturadas, de famílias que tinham essa vivência. E essas amigas, infelizmente, algumas não estão mais nem na igreja, né? Mas elas me levavam para grupo de oração na sexta-feira,
me levava para o grupo de oração sábado, domingo à tarde, me inspiraram a fazer a catequese, enfim. Foi por meio das amizades que eu conheci um pouquinho mais a nossa igreja. Mas, enquanto missão, foi através da vida do Danilo, do nosso iniciador, de olhar para a vida dele e falar, eu quero isso para mim. A gente brincava porque o Danilo tem uma característica muito peculiar, né? Quando ele gosta de uma coisa, todo mundo sabe que ele gosta daquilo. Alguém aqui nunca passou pela propaganda de um notebook ou de um celular, ou então de um aplicativo ou de um livro. Todo mundo que o Danilo fala de algo, o amor que ele fala daquela coisa, né? O interesse, que ele não sente amor pelo livro, enfim, pelo computador. Mas o interesse que ele demonstra sobre algo inspira a gente, né? E aí eu via, na época mais jovem, né? Eu via que o Danilo não desistia disso daqui, não. Gente, que maluco anda com as roupas coloridas, amarelo. Aí na época ainda tinha a roupa do Yucat Confissão, Yucat Crisma, e o Danilo só andava com essas roupas, né? Gente, que é isso que ele tá fazendo, né? Então, por uma curiosidade, na época... porque estava num namoro, eu me afastei de muitos amigos, né? Ele foi uma das amizades que eu me afastei, mas de algum modo eu tinha ali um contato com ele, né? Mesmo que virtual. E aí, por ver a vida dele tendo um movimento diferente, perceber que na linguagem dele tinha muito de Deus, ver que comportamentos que antes ele tinha, depois ele não tinha mais, então perceber ali claramente uma conversão me atraiu, me fez com que eu fosse para perto dele, né? De alguma forma eu queria tocar ali naquela vida. E a partir do momento em que eu comecei a vê-lo e a ver o Jerônimo, porque a partir da minha amizade com o Danilo eu pude conhecer o Jerônimo e ver que uma vida doada, uma vida entregue para os outros. Quantos testemunhos eu colhi de pessoas que tiveram a vida transformada pelo sim desses dois. E eu só tinha uma coisa a dizer, meu Deus, eu não tenho ideia do que é isso aqui. Não tinha ideia do que era Evangelii Gaudium, e foi o primeiro documento que eu estudei, né? Não sabia que os documentos da igreja eram nomeados em latim, eu não sabia o que era Evangelii Gaudium. Não sei o que significa isso daí, não, mas deixa eu ler, deixa eu participar de algum jeito. Então, a partir dessa amizade, eu consegui criar outros laços. E consegui criar muitos laços fortes aqui dentro da missão. Porque, sim, somos hoje quase 45 membros. Não vamos ser ingênuos e dizer que somos 45 amigos. Somos 45 irmãos. Mas Deus nos dá a graça de ter uma amizade um pouco mais forte com um ou com o outro, né? E isso é natural da vida. Para alguns, a gente vai abrir mais as feridas para que ele venha ali com aquele remedinho. Para outro, a gente só vai dar mesmo a nossa alegria do dia a dia, na vida fraterna, e tudo bem, né? Não vamos ser inocentes, porque não é assim que acontece. Não é. Né? E ser essa rede mesmo firme que num testemunho eu posso olhar para a vida de um irmão que é mais distante de mim por N motivos. Vamos lá, para aqueles que moram fora de Brasília. A gente ainda está conhecendo eles, né? Mas rezamos, acolhemos a dor, nos alegramos com uma vitória, com uma conquista, mas porque Deus nos uniu ali. Se Ele nos der essa graça, cresceremos numa amizade, em algo mais firme e duradouro que vai nos amadurecer. Mas, enquanto isso, somos irmãos. Né? Somos irmãos e vamos crescendo nessa irmandade que possa amadurecer essa relação. Porque também não temos tanto tempo assim de convivência. Mas, sim, pela amizade, já que, infelizmente, muitas famílias não entendem o que é ser uma família estruturada, a amizade salva muita gente, né? E eu posso dizer que eu fui salva pelas minhas amizades, pelas minhas boas e santas amizades. E que a gente continue, né? Crescendo nisso também. E as amizades também, elas são sempre um convite para que nós saiamos de nós mesmos, né? Quando a gente... Tem um santo que fala assim, que a comunidade é como uma fornalha na qual se purificam as pessoas, né, do nosso coração, etc. E, de fato, é isso, assim. Às vezes não sempre, né? Todo tipo de relacionamento, ele exige algo de nós, né? E uma amizade também é assim. Às vezes, nós somos
convidados a ouvir alguém, a estar próximo, a chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. E numa comunidade próxima, na Rede Missão, numa comunidade de amigos, como isso é necessário, né? Para que, de fato, nós sejamos ali mais do que amigos em alguns sentidos, mas, de fato, aqueles sirineus que estão juntos e com os quais as pessoas podem contar, né? Eu acho que também tem 2 pontos que eu acho interessante, né? Quando a gente pensa em comunidade, é algo que é comum. Então, por que eu acho que é muito importante e tão mais fácil, muitas vezes, ter essa vivência? Porque as ideias são basicamente as mesmas, a concórdia existe, porque todo mundo quer chegar no céu, todo mundo quer, talvez, se colocar disponível para o amor do outro, para os problemas e para as vitórias, né? Então, está todo mundo disposto a ser o melhor possível. Eu acho que isso já é muito mais fácil. Porque quando a gente está num ambiente escolar, por exemplo, ou de faculdade, ou de trabalho, já não. É tipo assim, na real, você pode ser visto como um concorrente, como um rival, como alguém que eu não quero me aproximar. Então, não tem essa abertura. E, obviamente, né? Por que também a vida em comunidade é super importante? Porque, de fato, se todo mundo quer chegar no céu, a gente não pode necessariamente se comportar como uma barreira para isso. Então, a gente tem um ganho para que a gente alcance o céu o quanto antes, né? Então, é super importante, a gente viu isso enquanto casal também. Como era importante a gente ter amigos que querem as mesmas coisas, amigos casais, né? Porque a gente até, graças a Deus, já sempre teve assim, alguns amigos da igreja que estavam buscando um namoro santo, depois um noivado santo, casamento santo e tal. Mas como as iniciativas, por exemplo, do dating ou do family fazem com que tudo se potencialize, assim, né? Porque é de fato uma vida buscando de verdade, né? E quando a gente começa a ver que você não é sozinho no mundo lutando contra os 7 mares, né? Dá ânimo, você fala, vem, já a gente consegue, vamos lá e tal. Então, é super importante para que a gente se mantenha motivado e para que a gente consiga enxergar nos testemunhos dos nossos irmãos as dificuldades para que a gente tenha força de enfrentá-las, né? Então, é super importante para que a gente não desista. Eu acho que é mais uma força que Deus nos dá para que a gente o alcance, né? Uhum. E vamos crescendo nisso, né? Nós somos irmãos num carisma. E à medida em que a gente vai crescendo nesse amor pelo carisma, pela dedicação dentro desse carisma, e muito... A Paulinha vai poder dizer muito sobre o núcleo que ela participa hoje, que fomenta essa vida fraterna. E aí, ter um lugar que motive que as pessoas se encontrem, para daí ir crescendo nessa amizade e aprofundando, né? Mas nós não deixamos de ser irmãos. Não deixamos de ser irmãos mesmo. Eu penso, sei lá, na Canção Nova. Cara, quantos membros tem a Canção Nova? Tem gente que nem se conhece lá. Sim. Mas se apresentar, eu sou missionário da Canção Nova. Eu também nós somos irmãos. Bendito seja Deus por essa vida e tudo mais. E vamos crescendo nisso. É muito, muito importante, né, que cresçamos nisso, que busquemos isso, porque aí dá outro sabor, né? Vai dando outro sabor para a vida. Tem um detalhe que eu acho interessante. Eu estava estudando uma época sobre São Bruno. Ele é fundador de uma ordem que é bem eremita, assim, né? A galera se isola. E eu fui pensando, cara, como é que será que deve ser, né? Tipo, deve ser muito difícil viver num isolamento de pessoas que você muitas vezes não exercita essa amizade. Aí eu fiquei pensando também, assim como, obviamente, né, as pessoas que se isolam, existem pessoas também que têm a dificuldade de se colocar no meio social. Então, às vezes, pessoas que são mais introspectivas, que têm, de fato, uma reserva muito grande, né, elas têm essa dificuldade. E daí também eu acho que entra muito a grandeza da dimensão de se perceber amigo de Deus. Porque se as pessoas não estão conseguindo te alcançar, seja porque você se colocou nessa condição sendo... né, seguindo uma vocação religiosa mais fechada, enclausurada, ou sendo, de fato, por uma dificuldade que deve ser vencida, né? Mas, quando você se percebe amigo de Deus, eu acho que todas essas carências mais interiores, elas são supridas. Então, com certeza, né? Não acho. Então, a pessoa ela pode, inclusive, ter a força que ela precisa para se colocar a serviço e aberta para as pessoas, né? Então, eu vejo, às vezes, isso. Tem pessoas que têm uma dificuldade de serem alcançadas, mas depois da experiência de Cristo, né, a experiência pessoal com Cristo,
como muda. E eu acho que a vida de comunidade também é forte porque ela mostra essas pessoas pra gente. Então, como a Xanda colocou, eu tive um amigo que me apresentou a igreja e ele não está mais aqui, né? Ou então, alguma família que me ajudou, mostrou um modelo ali de uma família católica e eu não tenho mais contato com essa família, então não saberia mais como é que eles estão e tal. Mas só o fato da gente ter contato com essas pessoas na comunidade já faz com que a gente enxergue, talvez, o que a gente queira. E aí é onde a amizade começa. Se você quer aquilo, se você já deu a concórdia com o que aquela pessoa está vivendo, buscá-la e tentar interagir ali é mais fácil também, né? A amizade com Deus, ela enche, como diz o Evangelho Gáudio, enche nossas orações de rostos e nomes, né? Então, acho que é impossível, mesmo que uma pessoa ela vive enclausurada ou numa vida eremita, ela não ter essa dimensão da sociedade, né? Tipo, das pessoas. Porque ela reza em prol das pessoas, né? Com Cristo, ela reza pela salvação do povo. Então, é inseparável assim, essas duas dimensões, a dimensão vertical e horizontal da cruz, né? Sempre juntas. O que eu acho... Eu sou uma pessoa extremamente sociável, né? Então, a vida em comunidade, para mim, ela é essencial na caminhada. Mas, por muito tempo, eu fui egoísta. E, às vezes, ainda me pego nesses egoísmos. Porque, apesar de muito social, eu também gosto da rotina, daquele que eu já conheço, né? O terreno seguro. E isso que o Bruno falou, que, enquanto casais, isso também, essa vida em comunidade foi muito importante para nós. Até a gente até partilhou um pouco, quando a gente estava fazendo lembrança ao nosso chamado, à missão, como foi o nosso caminho. Assim, eu e Bruno, graças a Deus, nós já tínhamos um grupo de amigos até grande, assim, sei lá, uns 5 casais que tinham essa concórdia, né? Que olhavam para o mesmo lado, que se ajudavam, que buscavam relacionamentos santos. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o dating, que é o nosso grupo de estudos para casais de namorados e noivos, a gente veio com a intenção assim, nós vamos lá, nós vamos nos formar e nós vamos voltar para a nossa comunidade, né, nossa paróquia, os nossos amigos, para partilhar esse conhecimento aqui. Então, era como se eu só pudesse ter uma comunidade. Só que a igreja, ela é muito grande. Assim, somos todos igreja. Então, não é meus amigos lá. Cada um é de um canto. Então, tem gente que é da obra, tem gente que é promotores da vida. Cada um com o seu carisma. A gente com o carisma aqui do Campus Fidei é a mesma. Mesmo que os carismas sejam distintos, é a mesma concórdia com os meus irmãos daqui, né? Óbvio, em suas dimensões diferentes, porque nós somos uma comunidade que vive um carisma próprio. Mas eu não sou menos igreja ou mais igreja com um ou com outro, né? E eu lembro que isso me toca muito, porque eu entendi, através da minha vivência em comunidade, tanto lá quanto aqui, que somos que é uma grande comunidade, né? Assim como a Xanda falou, alguns serão meus amigos íntimos, né? Alguns irmãos aqui da missão, de fato, tocam a nossa vida com mais intimidade, com mais proximidade, porque é natural, não sejamos inocentes, que nós vamos ser best friends forever dos 45 membros da Rede Missão. Não. Né? Assim como não seremos de toda a igreja católica do mundo inteiro, mas seremos todos irmãos e teremos esse coração em concórdia. Mas a importância disso, de eu viver lá, com essas pessoas que já me orientavam, e vir aqui, conhecer as pessoas que também me conduzem, é um caminho mesmo. Eu sinto isso como se estivessem todos nós caminhando rumo ao céu. Às vezes, um vai parar para amarrar o sapato. E a gente vai ter que parar, voltar e trazer de volta. Eu via na internet esses dias, rolando lá o feed. De vez em quando surge alguma coisa, alguma frase de impacto que a gente consegue aplicar na vida. E a pessoa falava que relacionamento nunca é 50-50. E, no caso, ela falava sobre relacionamentos amorosos. Mas aqui a gente aplica também na vida de amizade. Nem sempre vai ser 50-50, não é? E quando a gente é adolescente, eu, pelo menos, era assim. Como assim a fulana não me chamou para sair, né? Final de semana, temos que estar grudadas para sempre. Né? E, tipo, então por que eu não chamei, né? Não, fiquei lá em casa esperando e não chamei. A gente tem a tendência de achar que eu tenho que me doar para aquela pessoa e ela tem que se doar exatamente a mesma gota. É igual quando a gente é irmão,
que coloca os 2 copos de refrigerante média, assim, ó, não pode passar uma linha. Não é assim. A vida em comunidade, aqui na igreja, ela é, às vezes, um irmão vai estar com o foguinho dele abaixando, apagando. E a vida em comunidade vai ser necessária para que esse fogo seja restabelecido. E assim foi na minha história, acredito que é na história de todos nós. A importância da vida em comunidade, diferente da vida apartada, estar apartado dos outros é muito perigoso para o nosso caminho de santificação. Porque a gente corre o risco de se isolar e achar que a gente resolve tudo sozinho. E às vezes nem com amizade com Deus a gente conta. Então acha que é o super-herói e vai lutar sozinho. E a vida em comunidade nos ajuda a isso. É uma vez que, putz, estou afastado, é a amiga que te liga e fala, bora ali numa adoração e você não estava afim, mas vai, porque aquela pessoa é importante para você. Chega lá, você encontra quem é realmente importante. Então eu acho que o mais importante da vida em comunidade é isso, é um ajudar o outro quando o outro não está tão forte assim. Tem uma amiga minha que eu falo que ela só me chama para passeio gospel. Porque ela chega assim e fala, vamos ali confessar? Cara, como é que você fala não? Não. Eu não tenho pecado, não. Eu tô sem pecado. Pecador é tu. Mas é sempre muito bom, porque a gente vai, confessa, aí depois lancha e fica partilhando. Mas eu falo, nossa, você é minha amiga de passeio gospel. Eu acho que um ponto interessante também é lembrar que não necessariamente a gente só tem amigos na realidade material aqui, né? Mas todos os santos que permeiam a nossa vida, que normalmente, né, e acredito que na maioria das vezes nos escolhem, não a gente que escolhe, né, mas que tem uma relação também. Eu acho bonito, assim, eu e a Paulinha, a gente tem claramente um foco de ser escolhidos. Tipo, no nosso casamento, em relação a São José, Nossa Senhora Sagrada Família, meio que tomou a gente em alguns momentos. E a gente foi percebendo essa necessidade também de ter amigos santos. Porque eu e a Paulinha, direto a gente perguntava, qual que é o seu santo de devoção? A gente falava, não tenho não. E você? Ih, também não tenho não. Aí a gente ficava, pô, será que isso é muito errado e tal, né? No dating tinha um questionário, gente. No dating tinha aquele questionário. Qual que é o versículo favorito do seu respectivo? Aí eu ficava, eita. Não sei. Qual que é seu santo? Qual que é o santo de devoção do outro? O do Bruno, aquele versículo assim, diga-me com quem anda, que diga. Ou é aquele assim, ó. Apocalipse. Assim, ó, faça a sua parte e eu te ajudarei. Que Vou não anotar. tem na Bíblia, tá, pessoal? Vou anotar no próximo questionário, vou colocar essas, agora eu já sei. Mas a gente não sabia, a gente se constrangia por isso. Porque a gente não entendia essa dimensão também da amizade com os santos, de tê-los como intercessores e como amigos, de fato, né? Falar, tipo, eu tenho um amigo no céu. Putz, isso é muito forte, né? Muito forte. Nossa, vou contar uma situação, porque isso também é novo para mim, né? De ter amizade com os santos. E eu até perguntava pro Danilo uma época, Danilo, como que você escolheu ele? Não foi porque eu escolhi. Aí, da mesma forma que você falou, eu fui escolhido, né, por essa situação. Enfim, lá na minha escola, a gente tem como padroeiro das turmas um santo, né? E por 4 anos, a padroeira da minha turma foi Santa Terezinha. E eu não sabia nada da vida dela. Nada. Só sabia que ela era carmelita. Ponto final. E a novena das rosas. E a novena das rosas. Mas eu só conheci a novena das rosas nisso. Né? A primeira vez que eu consegui terminar uma novena inteira, porque é uma luta, foi a que a gente rezou junto aqui, que foi para Santa Terezinha, inclusive pedindo para estar aqui no Instituto, né? Ela como tá vendo como é importante ter santos amigos no céu? Exatamente. E aí teve uma situação que algumas coisas da minha profissão são muito difíceis para mim fazer. Como, por exemplo, cartãozinho de Dia dos Pais, Dia das Mães, cartão de Natal. Porque eu sei, e vocês, assim, né, que já são casados, que um já tem filhos, vocês vão passar por esse momento. Chega ali no primeiro ano da escola do teu filho, você quer guardar todos os cartões. Todos. Você fala, ai, que lindo! Meu primeiro cartão Dia dos Pais. Ai, pai, meu herói. Primeiro cartão. Só que o seu filho vai ficar muitos anos na escola e todo ano vai ser pai, meu herói, pai, o perfeito, pai isso, pai aquilo. Aí vem a primeira mudança, sabe, Thiago? Aí, de repente, tem uma caixa lá, cartão, você fala, poxa, isso aqui
talvez a gente pode guardar o primeiro e o resto fica para trás. Então, a gente apelida até de lixo chique, né? Porque a gente gastou ali um tempão para fazer, enfim. E Manda pelo muitas zap. vezes alguns pais não gostam tanto, Quando né? eu fiz o segmento de muito Verdades lixo chique. difíceis de engolir. E aí eu tinha que fazer um bendito do cartão do Dia dos Pais. E, enfim, por questões particulares, tenho algumas dificuldades com esse tema. E minha chefe veio e falou, você precisa fazer o cartão do Dia dos Pais. Eu já fiquei murmurando, nossa, eu fiquei muito brava que eu tinha que fazer aquilo. Aí eu entrei na sala, tinha lá a foto de Santa Terezinha, eu olhei para ela, fica aí paradinha, né, na parede. A senhora podia me ajudar? Podia me ajudar? Porque eu tenho que fazer esse negócio aqui, eu não sei o que eu vou fazer. A senhora que teve um pai que é um santo canonizado. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. O seu pai foi incrível. Muito obrigada. Lógico que a senhora ia me ajudar. Eu estou reclamando, mas a senhora sabe quem eu sou. E aí eu fui pesquisar a relação, não a história de São Luís, mas a relação de Santa Terezinha para com ele. E foi um maravilhamento, uma descoberta que eu falei... Uau! Vai ser algo relacionado com São Luís. E foi... As crianças gostaram muito, porque não foi algo do Pinterest que você pega lá, uma camiseta, né? Que vocês podem colocar, lembrando do Dia dos Pais. Ou é uma gravata, ou uma camiseta. Cara, tem gente que nem usa gravata. Como que eu vou dar uma gravata? O pai, às vezes, Eu vou dar uma baqueta no aniversário bem... dos nossos... Aniversário não, Dia dos Pais, quando a gente tiver filhos, vou colocar... Um ano vai ser uma baqueta, no outro ano vai ser uma palheta, depois vai ser um amplificador. O Bruno é músico, gente, só para contextualizar. Exatamente. Então, foi essa situação, claro que tiveram outras, mas que eu abri meu coração ali para ela. A senhora podia me ajudar. Estava desesperada, eu tinha que entregar a proposta no dia seguinte... Teria pouco tempo e foi um momento de experiência com ela muito bom, sabe? Muito profundo e que eu pude levar essa espiritualidade para as crianças também. E assim como eu tenho uma relação muito com ela e com o Padre Pio, né? As experiências que eu já tive com o Padre Pio também foram assim... Eu falo, bendito seja Deus que santificou esse homem, porque hoje ele atua na minha história também. Então, que a gente possa escolher, rezar mesmo, pedindo a Deus a graça de sermos escolhidos por esses santos. Agora eu quero ouvir a história de vocês com os amigos santos de vocês. Nada de muito incrível, não tenho não, vou ser a última a falar. Eu tenho um amigo, além da Sagrada Família, que são os nossos padroeiros de casamento. Eu tenho um amigo santo que eu descobri, que ele está na minha vida há muito tempo, mas eu reconheci ele como meu amigo, meu intercessor, há muito pouco tempo. E passa pela história da Redmissão também, que é Dom Bosco. Eu cresci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nascida e crescida, mudei para Brasília com 15 anos. E eu, da terceira série até o primeiro ano do ensino médio, eu estudei no Colégio Dom Bosco. E era assim, não sei como é o Dom Bosco aqui, em Brasília, mas lá era muito o carisma salesiano mesmo. Então, eu amava aquele lugar com todas as minhas forças. Todo ano a gente assistia filme da história de Dom Bosco, a história dos oratórios, de como era. E era verdadeiro ali, como a gente vivia. E tinha a escola é enorme, e tinha um busto, assim, uma estátua de Dom Bosco bem na entrada da escola, com duas criancinhas assim, do lado. E tinha a torre onde os padres... A casa paroquial da paróquia São João Bosco era na escola também, né? Então, tinha tipo um prédio na escola, onde era a casa dos padres. E lá tinha um mosaico enorme de Dom Bosco. Então, ele sempre estava ali. Mas ele era o padroeiro da minha escola. Eu conhecia a história dele profundamente, porque estudei da terceira ao primeiro ano, todo ano, ouvindo as histórias dele, os sonhos e tal. Mas, assim, eu não tinha noção da dimensão dele na minha vida. E fui catequizada na paróquia São João Bosco. Enfim, Dom Bosco estava ali, sabe? Ele estava, oi, estou aqui, estou cuidando de você, você vai olhar para mim quando? E mudei para Brasília. Me nota. E mudei para Brasília. Dom Bosco é muito conhecido por seus sonhos místicos, né? O primeiro sonho dele foi quando ele tinha 9 anos de idade. E um dos sonhos famosos de Dom Bosco é o sonho sobre Brasília. E de todos os sonhos que eu já tinha escutado falar, o de Brasília não era um deles. Eu nunca tinha escutado sobre o sonho de Dom Bosco em Brasília.
Para quem não sabe, uma breve contextualização, depois vocês pesquisam mais profundamente, mas em um desses sonhos de Dom Bosco, ele sonhava que na coordenada X e Y lá, que dá aqui em Brasília, seria um terreno onde brotaria leite e mel e seria muito fecundo, né, para a igreja. E cá estou, eu, com 15 anos, mudei para Brasília, também não sabia desse sonho, e com o tempo fui conhecendo. E aí, eu fui começando a perceber. O nosso ensaio de casamento foi na Ermida Dom Bosco, que é esse lugar das coordenadas. E eu fui começando a perceber. Tipo, caraca, tudo na minha vida passa por Dom Bosco. Tudo. Eu tô aqui, ele tá lá. Oi, tô aqui. E eu, caraca, nunca tinha percebido. E aí, um dia, o G veio contar por que o Instituto Campus Fidei foi feito em Brasília. Entre todas as outras cidades onde ele pensou em começar, ele e o Danilo pensaram em começar essa inspiração, Brasília foi escolhida devido ao sonho de Dom Bosco, mais precisamente por causa do discurso de São João Paulo II, que é um dos nossos padroeiros, sobre esse sonho. Falei, caraca, foi nesse dia que eu falei, Dom Bosco é o meu santo intercessor. Ele me escolheu quando eu tinha... Quantos anos a gente tem na terceira série? Sei lá. 8, 9. Quando eu tinha 8 anos. 8, 9 anos, ele me escolheu. Ali começou a minha caminhada na igreja, porque eu estudava numa escola católica e todos os anos eu tinha retiro. Todos os anos. Mais de um. De vivência na fé. E ele me escolheu quando eu era muito pequenininha. E aí ele é meu amigo. Hoje eu olho para ele e ele é meu amigo. Além de São João Paulo II também. E aí eu comecei a reparar. E é isso, né? Eles escolhem a gente. E a gente precisa estar com o coração aberto para aceitar essa amizade, né? Porque a amizade é uma via dupla. Então, ele vai falar, oi, você quer ser meu amigo? Aí ele fala comigo quando eu tinha 8. Eu fui reconhecer ele quando eu tinha 25. E a sua história, meu amor? Então, na realidade, a aproximação que eu tive maior assim foi já enquanto namorado e noivo, né? Com São José. Eu lembro que eu e a Paulinha estava discernindo se teria que adiar o casamento ou não por conta da pandemia, né? E aí tiveram vários fatores que influenciavam a nossa decisão. Era as nossas famílias serem de fora, meu pai morar fora, né? A gente ficou um pouco preocupado com o fato de poder ter um casamento que seja eu e a Paulinha, né? E o padre, então privar as famílias e tal. Então seria uma coisa muito difícil. A gente começou a rezar por isso. E durante esse processo a gente percebia em mim, eu fui percebendo uma vontade de mexer com marcenaria. Não sei de onde é que veio. Do nada. Do nada. Tipo, minha madrasta já ela mexe, né? Ela fazia essa parte de arquitetura, ela tem na família um vínculo com a marcenaria e tal. Mas, assim, eu no máximo assistia ela desenhando os projetos, nada assim. E aí eu comecei a ficar apaixonado por isso, comecei a mexer. E aí, nesse processo, foi um discernimento profissional também, né? E aí foi onde eu, de fato, comecei a ter uma rotina de oração também pedindo intercessão de São José. E aí, nesse período, beleza, continuamos seguindo a vida do noivado. E aí, a gente acabou decidindo por adiar. Quando a gente adiou, a gente ficou bem paradão com o casamento, assim, não mexeu mais com fornecedores, nem nada do tipo. E aí, quando virou o ano, era o ano de São José. Aí já foi tipo assim, eita, pega, né? E aí a paróquia que a gente tinha se conhecido foi a paróquia São José. Então também tem esse vínculo, né? E aí também tem esse lado do sonho de Dom Bosco e tal, também que eu sou de São Paulo, vim parar em Brasília, a gente se conhecer em Brasília. Eu vejo todos esses traços na nossa história que nos mostram por que fomos escolhidos, né? E aí a Sagrada Família entra também, obviamente, porque a gente se casou em maio, que é um mês mariano. E aí a gente foi percebendo, de fato, os cuidados em cada coisa, assim. Era um fornecedor que aparentemente desapareceu, e aí não ia conseguir um contrato no que a gente podia pagar, e aí a gente reza e aparece. Eu buscando sempre entender qual que seria o norte da minha vida profissional. Quando eu pedi um sinal, vinha alguma coisa que falava assim, não é por aí, vai para outro caminho. A quantidade de alunos que vieram, assim, do nada. Então, tiveram algumas coisas reais, né?
do nosso dia a dia, materiais, que apontaram para o que é imaterial, para o que é transcendental, né? Espiritual. E aí a gente foi percebendo, de fato, que existe um cuidado especial que os santos dedicam a nós, né? E só basta a gente enxergar. Eu acho que aí é o primeiro pontapé para que a gente se torne amigo, é conseguir reconhecer na nossa própria vida os bens que os santos nos fazem. E aí, obviamente, a gente não ama o que a gente não conhece. Então, precisa conhecer a vida dos santos, até para que haja uma identificação e a gente consiga perceber a atuação deles, né? Mas foi isso. Assim, eu tentei contar brevemente para não esticar muito, mas tem um pouquinho mais de coisa. Assim, eu me sinto bastante agraciado, assim, não consigo identificar na minha vida um santo assim que tenha perpassado, sabe, de todos os momentos assim, mas eu vejo alguns momentos da minha história, a atuação de alguns santos assim, e claro, alguns que eu me identifico mais, mas enquanto vocês falavam assim, eu pensava um pouco na minha história e via ali bastante coisa de São Paulo, sabe? Eu nasci no estado de São Paulo, né, que leva o nome desse santo. O meu amor assim pela formação, pela pregação, que é um carisma de São Paulo, né? Eu fiz uma cirurgia muito importante assim para a minha vida hoje, que foi no dia da conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro. Alguns trechos das cartas de São Paulo assim, dizem muito sobre, tipo assim, sobre dificuldades que eu tenho e sobre também chamados que eu sinto, na carta dos Filipenses principalmente. Então, acho que se eu pudesse falar assim, um santo que eu vejo que me acompanha, de alguma forma, é São Paulo. E um santo que eu me identifico bastante, acho que também por questões de temperamento e pelo modo como se relaciona com Deus, é Santa Teresinha. Então, assim, recentemente eu tenho tentado conhecer um pouco mais a vida dela e identificar o modo como ela pode lançar luz também sobre as realidades que eu vivo assim. Então, eu confesso que eu tenho feito um esforço em me aproximar dela, né? Uma vez que eu sei que próximos a nós, todos eles já podem ser pela oração, né? E assim, na Rede Missão, nós temos como patronos São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Então, conhecer a vida dessas duas grandes personalidades, tão aclamadas mundialmente, né? E ao mesmo tempo tão escondidas do mundo, que para conhecer quem de fato foi Santa Teresa e quem de fato foi São João Paulo II, você não vai encontrar no Google, em nenhum site, você vai ter que mergulhar no que eles escreveram, no que eles viveram. Então, descobrir ali riquezas que também estão presentes no carisma Campus Fidei. Então, eu, como uma pessoa que teve a graça de receber de Deus uma gotinha desse carisma no coração, me sinto também próximo a eles, né? E é uma experiência que nos revela nós mesmos o plano de Deus de alguma forma, né? Que talvez seja trilhar alguns caminhos que eles já trilharam. Claro que todos os caminhos são únicos, né? Mas de alguma forma eles podem nos ajudar. Exatamente, que cada caminho dos dois ali são totalmente diferentes. Assim, você vê a vida de João Paulo II, o grau de estudo dele, o grau de conhecimento, o que ele fazia, né? E praticava esporte, fazia poesia, e fez teatro, e traduziu não sei o quê, e enfim, e Santa Teresa ali, na pobreza, na humildade, de cuidar de uma ferida, de ser a luz para aqueles outros. Um foi luz por um caminho, a outra foi luz por outro caminho. E os dois estão lá juntinhos agora. É bonito vê-los juntos, né? E eram amigos, né? E eram amigos, exatamente. Como que a história deles, assim, cada vez que eu descubro alguma coisa deles dois, eu falo, uau! Como eu preciso comer muito arroz com feijão ainda para ser alguma coisa, né? Porque eles são realmente, assim, incríveis na doação, não como super-heróis, mas desejaram tão profundamente se unir a Cristo dentro da sua realidade que fizeram isso com muita excelência, né? Mesmo se achando indignos dessa missão, né? Fizeram por amor e gastaram a vida pelos outros. Esses dois, realmente. Uma coisa que eu acho muito engraçado, assim, até conversando com alguns alunos que são protestantes e tal, muitas vezes eu vejo que eles fazem uma coisa que eu acho bonito também, que é sempre, quando você conversa assim com eles, claro que muitas vezes até eles acabam falando de uma forma um pouco
desrespeitosa, sabe? Mas é engraçado porque eles falam muito assim, eu sou amigaço de Jesus, Jesus é meu brother, sabe um negócio assim? E eu fico pensando, muitas vezes a gente, obviamente, tem, né, busca ter uma relação de amizade, mas acaba sendo um pouco distante, sabe? Então eu fiquei pensando, realmente, é um testemunho de certa forma legal também, né? Entender que a gente pode ser próximo, obviamente, mas também eu vejo a debilidade de não terem os santos como os amigos, porque muitas vezes passam por diversas coisas, diversos problemas que, tipo, cara, os santos já passaram, você podia já também ter esse apoio na história, né? E na vivência de oração com o santo e tal. E aí eu acho interessante, assim, eu fico pensando, realmente, são dois paralelos interessantes, né? Como a gente pode tentar buscar essa amizade com Cristo de uma forma mais intensa, e também como a debilidade por não buscar também a amizade dos santos causam tristezas na vida, né? Eu acho que a amizade com os santos ela tem dois caminhos principais, assim, eu acho, efeitos principais. Eu acho que é importante a gente ser amigos dele por intercessão mesmo, mas quando você é amigo de alguém, você quer conhecer aquela pessoa em profundidade. Então, você vai buscar a vida e tal. E isso é uma das importâncias, né, da gente ter os santos, é aprender com a vida deles. Não necessariamente eles vão... Obviamente, a gente não vai ter o mesmo caminho que São João Paulo II e Santa Teresa trilharam. Mas serão luz em momentos específicos, né? Eu acho lindo a Lude, esposa do Tiago, como ela conhece a vida dos santos. Caraca, ela conhece... Ela tem seus santos de devoção, mas ela é uma apaixonada pela vida dos santos, né? Então, caraca, isso é muito bom, porque a gente vai aprendendo, né? Assim como a gente aprende com as lições dos nossos amigos, seja através de aconselhamento, seja da vida deles mesmo, a gente pode fazer isso com os santos também, né? Eu queria só deixar uma recomendação também, que, claro, né, a maioria das pessoas eu acredito que já conheçam, mas uma fonte para que a gente consiga encontrar os documentos onde isso estão, onde as histórias estão, né, seria a minha biblioteca católica. Tem muita coisa legal, né, que eles têm trabalhado e publicado, e eu acho que para muita gente, inclusive, que está querendo conhecer a fé. Tenho a minha chefe, assim, ela conheceu a igreja através da minha biblioteca católica. Ela queria ler alguma coisa, contratou e achou Vida de Santos, que ela falou, meu Deus, isso aqui é uma preciosidade. E ela foi se convertendo e hoje ela é católica, graças a esse trabalho de conhecer a vida dos santos. Então, assim, eu estou recomendando a biblioteca católica justamente porque não sei por onde começar. O legal é que às vezes ele manda até aleatório, eu acho, né? Então, às vezes, essa aleatoriedade é usada por Deus para te entregar quem você precisa conhecer ali, né? É isso. Bom, estamos caminhando para o fim desse podcast muito gostoso com meus irmãos, amigos. E agradeço mais uma vez, né, aos nossos colaboradores, aqueles que tiverem interesse de se tornarem colaboradores. Busquem a gente lá no Instagram, conversem com a gente no Instagram, gente. Além desse podcast, a gente tem muitos outros conteúdos que a gente pode... que vocês podem conhecer, né? Nós temos a Fé Partilhada, segundas-feiras, no nosso canal no YouTube. Nós temos os posts, os conteúdos frequentes na nossa página no Instagram. Lá você pode ficar sabendo quando vamos abrir um novo grupo de estudo, seja ele presencial aqui em Brasília, seja ele online, para casais, para solteiros, para namorados, enfim, tem para todo mundo. E temos o blog também lá. Temos textos sobre a vida dos santos, sobre sexualidade, sobre amizade, enfim, muitas coisas, muitas coisas. Vocês não podem reclamar que Campus Filho não está entregando conteúdo para vocês. Então, além dos nossos outros episódios, temos vários episódios do podcast. Volta aí, você que chegou aqui nesse primeiro podcast por um amigo seu, você vai mandar para um outro amigo um outro episódio. Vamos ser amigos de verdade e compartilhar coisa boa para os nossos amigos. Então, antes da gente encerrar, eu queria que, se cada um tiver alguma mensagem, alguma conclusão que tira, puder compartilhar conosco, fiquem à vontade. Eu tiro que a gente possa crescer mesmo em virtude, em sabedoria, para que possamos ser bons amigos para os outros, né? Que não
não deixemos a nossa vaidade, o nosso egoísmo tomar conta do nosso coração no momento que a gente precisa dar um conselho verdadeiro e que a gente seja honesto com os nossos amigos, né? Aqueles que já estão conosco e aqueles que virão um dia. O conselho que eu deixo, assim, a experiência que eu deixo é que a gente jamais entregue o nosso coração para qualquer pessoa que não seja o nosso único e verdadeiro amigo, nosso eterno amigo para Cristo, né? Que a gente não deposite nenhuma amizade aquelas expectativas que só o próprio Deus é capaz de preencher, né? Que Ele é aquele que nunca vai falhar conosco. E que a partir dessa amizade verdadeira com Ele, a gente seja também amigos para as outras pessoas. E acho que nessa mesma linha é que, de fato, nós não selecionemos as pessoas que a gente se relacionaria para ser meramente colegas. Escolher uma pessoa para desempenhar um trabalho, para pensar de uma forma material, mas que, de fato, a amizade ela possa ser estabelecida para nos aproximar de Cristo. Eu acho que dessa forma não tem erro. E como vocês fizeram reflexões muito pertinentes, eu vou fazer diferente. Eu encerro o podcast com um pequeno desafio. Porque enquanto a gente falava, tantos nomes passaram pela minha cabeça nesses 28 anos de vida. Quantos amigos foram importantes para mim, para eu estar aqui hoje. Então, o meu desafio é que você que chegou até aqui, que ouviu até o final, lembre, tenta fazer uma memória agradecida a momentos que amigos, sejam eles católicos ou não, que professem a mesma fé que você ou não, que foram importantes em momentos determinantes da sua vida, sejam de alegria, de tristeza, que trouxeram você para mais perto de Deus. E manda uma mensagem para essa pessoa, agradece. Se você não tem mais contato, perdeu, reza por ela. Eu vou rezar hoje por todos esses amigos que foram importantes e pelos que virão, como a Xanda falou, né? Então é isso. Rezem pelos seus amigos, sejam bons amigos, sejamos amigos uns dos outros, mas não esqueçamos do melhor amigo que a gente tem, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission.